Só para delimitar o tema, muito embora o prenúncio do voto do eminente relator seja no sentido do parcial provimento para excluir o pensionamento mensal vitalício, quer nos parecer que o fundamento jurídico para tanto, muito embora desconhecido, revendo o conteúdo dos autos pelo seu contexto, nos parece que o mais adequado é a manutenção da sentença e da condenação do pensionamento mensal vitalício. Faço referência do porquê. Uma pequena digressão fática, Excelência. O meu escritório foi contratado, na verdade, por um colega advogado. Nós fomos convidados por um colega advogado para atender esse trabalhador. O colega já havia proposto uma outra ação trabalhista, essa ao qual o eminente relator fez referência, 24.098.49/2018. Para fazermos, inclusive, o recurso e a sustentação oral na segunda instância e cuidarmos do processo a partir da segunda instância. Na ocasião, nós percebemos que naquela primeira reclamação trabalhista, que tratava sobre acidente de trabalho, não havia sido feito o pedido da indenização material pelo acidente de trabalho, ou seja, o pensionamento mensal em virtude da perda da capacidade laboral. Muito embora, naquela primeira reclamação trabalhista, tenha ficado comprovado o acidente de trabalho, o nexo de causalidade, a culpabilidade da empresa e a perda laboral em 50% da capacidade de trabalho do trabalhador. Então, esse conjunto de fatos foram comprovados, declarados na sentença daquele primeiro processo, 24.098.49/2018. Só não havia lá o pedido da indenização material. Pedido esse que nós fizemos neste processo que está agora em julgamento perante essa polenda turma. Portanto, nos parece que, e o detalhe, em 31 de janeiro desse ano, 31 de janeiro de 2022, se deu o trânsito em julgado daquele primeiro processo. Em 31 de janeiro desse ano, transitou em julgado aquela sentença do primeiro processo, onde foi reconhecido a existência do acidente de trabalho, onde foi reconhecido a culpabilidade da empresa pelo nexo causal do acidente de trabalho, onde foi reconhecido a perda laboral de 50%. A própria sentença dada neste processo que nós estamos analisando agora, no recurso, faz referência no sentido de que não há como desconsiderar os efeitos positivos da coisa julgada, daquele primeiro processo, e sua eficácia preclusiva. Inclusive, a perícia utilizada nestes autos que nós estamos analisando foi prova emprestada daquele primeiro processo. O que se discutiu neste processo que nós estamos analisando foi o arbitramento do quanto indenizatório. Essa foi a discussão de fundo desse processo. Porque, repito, acidente, culpa, perda laboral, tudo isso já tinha sido objeto de uma discussão em outros autos que já transitaram em julgado. E detalhe, no arbitramento dessa condenação material, já foi observado, inclusive, a fórmula do valor presente, que tem sido adotado por esse tribunal. A sentença fez referência à aplicação da fórmula do valor presente. Por esse conjunto de razões, não nos parece haver, dentro do ordenamento jurídico pátrio, motivos para os quais se indefira esse pensionamento. Porque se há um acidente declarado como tal e transitado em julgado, a culpabilidade da empresa já reconhecida e transitada em julgado, a perda laboral já reconhecida em 50% e transitada em julgado, por que não haver o pensionamento? Qual a razão pela qual um trabalhador que perdeu 50% da sua capacidade de trabalho, e repito, isso não pode ser objeto de discussão nos presentes autos, porque foi em outro processo que já transitou em julgado. Quer nos parecer que a pretensão do recurso ordinário, no sentido, porque há esse pedido da reclamada que se declara-se a inexistência do acidente de trabalho, esse pedido não poderia sequer ser conhecido, porque se contrapõe à legitimidade da coisa julgada dos outros autos.
Mas, além disso, Excelência, a reclamada, ao pretender uma diminuição, a retirada da indenização material, se fundou em alegações que não são verazes. Não é verdade que, após a reintegração do trabalhador à empresa, ele tenha voltado a trabalhar normalmente. O trabalhador, na verdade, ele está inválido. Inclusive, na sentença, foi indeferido o pagamento dos salários das datas em que ele ficou sem trabalhar após a sua reintegração. Nesta sentença que nós estamos agora. Peço vênia para fazer a leitura da sentença. Assim, não se trata o caso de limbo previdenciário, pois, de acordo com a interdição do presente feito e prolongado no juízo civil, houve a concessão do auxílio-doença acidentária. Ademais disso, torno a repetir, neste pensionamento mensal já foi aplicado a tabela do valor presente. Não haveria por que reduzir novamente, reaplicando essa mesma tabela. Tabela essa, aliás, que foi aplicada em um montante maior do que os 30% que tem sido aplicado pelo TST, numa redução maior do que aquela que tem sido seguida pelo TST. Não nos parece haver, portanto, razões para essa redução, razões de ordem jurídica. A restituição pelo acidente de trabalho, ela deve ser integral. Aquilo que se deferiu no outro processo, que foi a indenização moral pela infortunística acidentária, em nenhum modo se comunica para prejudicar a indenização material que nós estamos pleiteando neste processo. E não nos parece haver razões dentro do ordenamento jurídico pátrio para que não se repare esse trabalhador. Volto a repetir que é diferente de dizer que, mas podemos discutir que não houve tamanha redução laboral, que ele possa trabalhar em outras atividades. Essa discussão muitas vezes se coloca no plano da redução da indenização material. Mas neste caso, pela sua especificidade, essa discussão não tem lugar jurídico. Por que ela não tem lugar jurídico? Porque nesse caso já transitou em julgado perda laboral de 50%, nexo causal da infortunística acidentária, já transitou em julgado isso. Então, não há como você discutir que ele não tenha perdido, de fato, a capacidade do trabalho em 50%. Isso já transitou em julgado. Logo, se há um dano transitado em julgado, constatado em 50% da perda da capacidade laboral, para todo dano deve caber uma parcela indenizatória. E a parcela indenizatória material do dano da perda da capacidade laboral é o pensionamento vitalício. Então, por essas razões, Excelência, pedindo vênia, Vossa Excelência, e tentando perlustar a Vossa Excelência fundamentos jurídicos suficientes para a revisão de vossos postulados, é que nós entendemos que não cabe nenhum tipo de deferimento do recurso da reclamada. Não cabe o deferimento do recurso porque já se aplicou a tabela do tempo presente e, repito, não há que se discutir se houve ou não houve perda da capacidade laboral, porque isso já está transitado em julgado. Muito obrigado, Excelência.